Será que estamos errados em sair da zona de conforto quando a vida nos dá uma nova oportunidade? Ao sofrer um acidente, um homem ucraniano sentiu que precisava começar sua vida do zero. A mensagem não ficou clara até ele acordar do coma e ouvir a esposa falando sobre um plano com outra pessoa ao telefone. Foi aí que a ideia de recomeçar fez mais sentido. Meu nome é Ivan Lima e por aqui você vai entender o porquê ele precisou fingir a própria morte para resolver a situação. A primeira coisa de que Alexei se lembra após entrar em coma é a escuridão, seguida de uma forte luz ao longe que o chamava. Não faltava muito para chegar até aquele ponto brilhoso, que logo adquiriu formato retangular, como uma porta. A luz ficava cada vez mais forte até que o envolveu por inteiro. Já não havia mais escuridão, apenas paz. Alexei não sabia exatamente o que estava acontecendo, até escutar uma forte voz. A mensagem incentivava Alexei a recomeçar sua vida do zero ao acordar. Um forte choque o atingiu e foi como se ele finalmente retornasse ao próprio corpo. Antes dessa experiência, Alexei estava pilotando sua moto em algum lugar, quando um acidente o mandou para o hospital. Ele mesmo contou essa história para uma rádio da cidade de Kiev, na Ucrânia, após receber alta. Deitado na maca do hospital, ele tentou se movimentar, mas era como se o corpo dele ainda não estivesse pronto para isso. Seus olhos pesavam uma tonelada. Mas Alexei já conseguia distinguir os sons ao redor. E naquele momento, uma voz de mulher chegava aos seus ouvidos. Uma voz inconfundível que ele sabia pertencer à companheira dele, Roxana. A vontade era de abraçá-la com força e dizer que estava de volta. Com os olhos cerrados, Alexei percebeu vários equipamentos médicos ao seu lado e alguns cabos conectados no próprio corpo. A porta do cômodo estava aberta e ele notou que a voz vinha do corredor. Mesmo com ela falando baixo, ele conseguiu ouvir parte da conversa. Não se preocupe. Tudo está saindo conforme planejamos, afirmava a mulher. Sem conseguir distinguir o assunto, Alexei tentou ouvir o resto da conversa. Sim. Não, ele não irá acordar. E a mãe dele não tem como se intrometer. Eu sou a esposa e tenho mais direitos do que ela. Mesmo todo debilitado, Alexei imaginou o que se tratava. Peraí, será que estão querendo ficar com tudo o que eu tenho? Ele pensou. A vontade dele era de se levantar e fugir dali. Só que ele não conseguia nem derramar lágrimas no momento. O choque da realidade mostrou a Alexei que seu retorno ao mundo não seria fácil. Após encerrar a chamada, Roxana se aproximou da cama. Atrás dela, a voz de um médico surgiu e a mulher logo começou a indagar por mais quanto tempo o marido teria que sofrer. Não, mas não seria melhor deixá-lo ir? Ela perguntou. Após dizer que Alexei estava demonstrando muita força no tratamento, o médico chegou a indagar se Roxana não tinha fé que ele iria melhorar. Ela contornou a pergunta e afirmou que tinha fé, sim, mas que não era fácil vê-lo daquele jeito. O médico indicou que ela fosse para casa e disse que a avisaria se alguma coisa acontecesse. Antes de partir, a mulher pediu alguns minutos a sós com o marido. Por quanto tempo você vai resistir? Me deixe te enterrar de uma vez, para você descansar para sempre. Alexei tentou se manifestar de alguma forma, mas o máximo que conseguiu fazer foi emitir um som estranho. Quando Roxana olhou para ele, viu que ele estava de olhos abertos.
A equipe médica foi chamada e examinou nosso protagonista por um longo tempo. Tudo para dizer à esposa que, infelizmente, Alexei ainda estava em coma. A mulher acabou indo embora, provavelmente achando que tinha sido enganada por sua imaginação. Todos acabaram saindo do quarto, restando apenas uma jovem enfermeira que aparecia algumas vezes ao dia para aplicar algodão úmido nos lábios de Alexei. No dia seguinte, ao realizar o mesmo procedimento, a enfermeira percebeu que ele tinha aberto os lábios e estava tentando apertar o algodão com a boca. A equipe médica foi chamada e constatou que ele estava acordando e recuperando os movimentos. O médico responsável disse que era preciso chamar a esposa e o restante da família, pois essa novidade seria motivo de muita felicidade. Sem conseguir falar direito, Alexei se esforçou muito para dizer ao médico que não contasse a ninguém que ele havia acordado. Sabendo que uma discussão não seria boa naquele momento, o médico concordou em não dizer nada. Mesmo após alguns dias se passarem, ele só conseguia se lembrar da conversa que havia escutado. O coração de Alexei era rasgado cada vez que ele pensava que Roxana procurou outra pessoa enquanto ele estava em coma e que ainda queria tirar tudo o que ele havia conquistado na vida. Quando o quadro de Alexei melhorou consideravelmente, o médico bateu um papo com ele sobre muitas coisas e perguntou o que ele faria em relação à esposa. Afinal, o médico não poderia mais esconder o fato de que a recuperação dele avançava a cada dia. E Alexei sabia que deveria encarar a situação, ainda mais porque seria transferido para outra ala do hospital na manhã seguinte. Enquanto lágrimas escorriam de seu rosto, ele desabafou que nunca imaginou que um acidente o levaria a conhecer tanto mais de uma pessoa tão próxima. Realmente parecia o destino abrindo seus olhos. Foi aí que ele elaborou um plano. No dia seguinte, quando Roxana recebeu uma ligação do hospital, a atendente a informou que tudo havia acabado e que, infelizmente, ela tinha se tornado viúva. A mulher tratou de ir correndo para o hospital, direto para a unidade de terapia intensiva para entender tudo o que tinha acontecido. Se ela estava fingindo sofrimento ou se realmente estava triste, não temos como saber. Fato é que uma enfermeira mais idosa disse a ela que Alexei não estava mais lá. Roxana saiu correndo da ala, antes mesmo que a enfermeira pudesse explicar que o marido, na verdade, estava em outra parte do hospital. Já com forças para ficar de pé e até mesmo andar, nosso protagonista tratou de observar a entrada do hospital pela janela de seu novo quarto. Quando Roxana apareceu, ele viu a alegria no rosto dela ao chamar um táxi. Alexei suplicou ao médico que precisava ir para casa para dar um basta em tudo isso. O médico, por sua vez, não estava muito confiante em permitir, afinal, não faziam nem 24 horas que ele tinha saído da unidade de terapia intensiva. Após prometer que retornaria ao hospital assim que resolvesse toda a situação, Alexei assinou um termo arcando com as responsabilidades de sua decisão. Imaginando onde a mulher estaria, nosso protagonista chamou 2 seguranças pessoais e foi até sua casa. Para a sorte de Alexei, a porta estava aberta e, ao entrar, percebeu que havia um homem lá, meio que celebrando com Roxana. Enquanto ele estava quase sem roupa, a mulher estava só de toalha e dizia que finalmente estava livre e rica. Raiva, frustração e surpresa fizeram Alexei revelar sua presença para os 2. Roxana o olhou com tanto choque que parecia que estava vendo um fantasma. Ele deu a ela 5 minutos para tirar tudo o que era dela da casa, pois o relacionamento havia terminado. Com lágrimas nos olhos, ela tentou argumentar, mas ele estava certo da decisão.
Alexei não se deixou abalar, pois sabia que ele precisava continuar lutando e não desistir da esperança de que tudo ficaria melhor. Ao perceber que não havia chance de convencê-lo, Roxana mudou de postura e começou a ofendê-lo. Os seguranças de Alexei conseguiram expulsar ela e o amante da casa. E nosso protagonista tratou de mudar as fechaduras das portas para evitar que ela aparecesse de surpresa. Como prometido, Alexei retornou ao hospital para continuar o tratamento. Com o passar dos dias, ele foi se tocando de que a vida tinha tirado uma pessoa de seu caminho, mas que as portas para o amor ainda estavam abertas. Durante todas aquelas semanas, o laço que ele criou com uma das enfermeiras se fortaleceu cada vez mais. Após receber alta e terminar o processo de divórcio, Alexei se pegou pensando se deveria investir no amor novamente. Ele percebeu que a vida o tinha presenteado com uma nova oportunidade. Bastava dar um passo de fé. Mesmo tímido e com receios, ele seguiu em frente. E o sorriso da enfermeira que tanto o ajudou deu coragem a ele para convidá-la para um encontro. O resto, como dizem, é história. Você já recebeu alguma oportunidade da vida como essa? Conte sua história aqui embaixo. Nos vemos em breve. Até a próxima.